Amado Deus Santo, queremos te apresentar o teu filho, pastor Eliano, que agora vai estar ministrando a tua palavra, Senhor, a nós. Usa ele, meu Deus, como o Senhor sempre tem usado, e fala, meu Pai, através da boca dele. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Pai, que o Senhor tem designado para este dia, meu Deus. Abençoa a vida dele, Senhor, e abençoa cada um de nós, Senhor, com a tua poderosa palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Quem está na presença de Deus, diga glória a Deus. Aproveitando a oportunidade que os queridos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel fica no Antigo Testamento, capítulo 1, versos 3 a 8. Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 8. Enquanto os irmãos procuram, obrigado. Quero externar a Deus a minha gratidão por estar pela primeira vez aqui, para estar cooperando, servindo a amada igreja neste momento com a palavra do Eterno. Ela é viva e ela é eficaz. Amém? Ela tem poder. Glória a Deus. Ela é o poder. Louvar a Deus pela vida do pastor José Carvalho. Que Deus abençoe sua vida, viu, pastor? A vida da pastora Elaine também, sua esposa, seus filhos, Deus abençoe, no nome de Jesus, os seus obreiros. Agradeço pelo aval que você deu ao presbítero Elias, que é amigo nosso desde lá do Porto Franco, Maranhão. Ele veio primeiro para cá, depois eu vim para cá. Estamos residindo agora, né? A minha esposa que me acompanha, um dos filhos, 3 já estão casados, a gente tem 31 anos de casado, para a glória de Deus, né? E 3 filhos casados, um aí que ainda é solteiro. Fazer 32. Ela está falando, cochichando no ouvido. Ali, eu acho que eu errei o número. Presbítero ali, que Deus abençoe. Nós servimos ali a igreja que estávamos em Porto Franco, servindo a Jesus. E dirigimos junto em congregações, tá? E aprove Deus ele ter vindo para cá. E depois a gente veio para cá, a gente veio trabalhar. Eu tenho uma profissão e eu gostei da cidade. E a gente está aqui para a glória de Deus, de Jesus. Jesus é bom, diga, Jesus é bom. Aleluia. Quem encontrou o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 em diante, diga amém. Diz assim o texto: E disse o rei a Aspernaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Vamos repetir a igreja o verso 6. Vamos lá juntos. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Podeis sentar. Quero também louvar a Deus pelo líder da mocidade, David, ou David, né? Isso. E a irmã Thalita, é você? Deus abençoe, viu? Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito linda a mocidade. O louvor para a glória de Deus, né? O grupo de louvor, eu gosto do louvor. O louvor, ele envolve o ambiente para a glória de Deus. Quero externar aqui, antes de entrar na palavra, os parabéns a cada mãe. Que Deus abençoe as vossas vidas. Vocês são bênçãos de Deus, viu? Lembrando só que Deus, quando se fala de proteção na Bíblia e de provisão, Ele usa o papel de pai. Porque Deus usa as coisas da terra para nos dar compreensão espirituais. Porque dificilmente a nossa mente pode alcançar a dimensão espiritual. É por isso que Deus usa uma linguagem para que nós venhamos entender a sua vontade e a sua pessoa. Então, quando ele fala de provisão e proteção física, ele fala do pai. Eu sou o pai. Mas quando ele fala de amor, ele usa o papel da mãe, porque o amor materno só pode ser produzido o nível quando uma mãe, uma mulher engravida. Ela passa a ter um filho e está de mamar, o amor é gerado, porque ninguém nasce amando. A pessoa nasce predisposta a amar. O que vai ser desenvolvido na vida dela, do que é amor ou não, é o decorrer da vida. Mas uma mãe, quando tem filhos, ela tem um amor natural. E por isso que Deus, quando se fala de amor, tanto Paulo usa essa analogia, como o próprio Isaías. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, ainda que esta esqueça do filho que amamenta, que saiu do seu ventre? Eu, todavia, diz o Senhor, eu não esquecerei de vós. O amor de Deus é inconfundível. O amor de Deus, ele não pode ser imensurado. A instrução que ele nos dá a respeito do seu amor é incapaz nós compreendermos, porque nós estamos no corpo ainda que não sofreu a redenção, não foi arrebatado, nós não estamos ainda no corpo transformado, nós não estamos ainda, por isso que a nossa mente, algumas coisas, é difícil nós compreendermos, muitas coisas nós vamos passar a compreender em níveis profundos, quando nós formos arrebatados, e a promessa da igreja, que é o arrebatamento, de ouvir a trombeta, não é a última trombeta do Apocalipse, mas é 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala ante a última trombeta, ele usa esse termo grego como a trombeta do toque militar, toque do recolher. Quem já foi militar, já serviu as forças armadas? Então a gente tinha 9 horas da noite, o toque do recolher. Naquela época de Paulo já tinha. Então quando ele fala da trombeta do 1 Coríntios capítulo 15, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós seremos, não é a trombeta lá do Apocalipse, ali é a trombeta de um quartel-general para recolher a sua igreja, e só vai ouvir aquele que estiver selado com o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o texto agora aqui. Glória a Deus. O texto qual li fala de uma situação de Israel. Somos sabedores todos aqui que Israel aqui no texto lido era o povo que Deus escolheu para ser testemunha das suas verdades. Lá em Isaías capítulo 43 diz assim: vós sois a minha testemunha, para que anuncieis a nações. Não era para tanto eles falarem, era para viverem. Porque naquela época todos os povos tinham vários deuses.
Naquela época, quanto mais deuses, mais poderoso ficava. No caso da Babilônia, lá tinha um panteão de deuses. Eram 666 deuses, imitando aquilo que Salomão fez para a casa de Deus. Perceba que o inimigo na Bíblia sempre vem trabalhando para tentar imitar as coisas de Deus. Aí a gente vê nas redes sociais que naquela época Salomão já estava desviado, porque fez a casa de Deus. É mentira, porque segundo a Crônica, capítulo 5, versículo 14, lá diz: quando ele terminou a casa de Deus, a nuvem da glória desceu na casa de Deus, a presença desceu, e quase 120 sacerdotes que estavam trocando, louvando a Deus, unidos, não guardando o turno, mas em jejum, em consagração. Quando a glória desceram, eles não conseguiram se conter em pé. Ou seja, Deus visitou o templo. Então Salomão usou 666 quilos de talentos de ouro na casa de Deus, a qual Deus ali manifestou a sua glória. Aí Babilônia, inspirado pelo inimigo das nossas almas, levantou um panteão com 666 deuses. Aí você vê no Apocalipse o número 666, que é uma geometria, significa número, significa selo. Por quê, pastor? Porque os números são universais. As letras não são símbolos, mas não são universais. Você não vai conseguir ler mandarim, você não vai conseguir. Mas você, quando vê um número, é universal. É por isso que nós somos mais identificados por números, porque o número não tem mudança em qualquer parte de país, mas as letras têm. Então sempre o diabo procurou imitar as coisas de Deus. É por isso que lá no capítulo 13 vão fazer uma imagem daquele que foi ferido e vão dar fôlego para ele andar. Para quê? Para imitar o que Deus fez no jardim do Éden, para dizer: esse aí é o Cristo que nós esperamos. É por isso que o número da marca na testa ou na mão, no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus instruiu o seu povo a colocar a sua lei na testa. Terafins, você vai ver no Novo Testamento, e no braço direito. Então sempre o inimigo imita as coisas de Deus, mas uma coisa é certa: aquele que tem o entendimento do céu, aquele que tem o discernimento da palavra, tem a compreensão para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque o diabo sempre faz imitação barata. Toda imitação e toda cópia significa o reflexo de um original. Ou seja, ninguém vai falsificar uma nota de 12 reais. Não vai, porque não existe. Vai falsificar a nota de 10, vai falsificar a nota de 2. Só que é o seguinte: assim como existe canetas que detectam a nota falsa, existe aqueles que têm o Espírito Santo, e quando ouvir uma palavra contrária à palavra de Deus, vai saber identificar o que é de Deus e o que não vem de Deus. Daniel vivia. O povo de Deus aqui tinha se afastado alguns. E aí veio o inimigo, a Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um imperador novo. Ele era uma pessoa, você vê no capítulo 2, a sociedade, desde aquela época até hoje, representada por uma estátua, conhecida como estátua de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, é ele próprio. É o reino, o império, o poder. Aquele império. Aí o que Nabucodonosor precisava? Porque todo o governo daquela época, no Antigo Testamento, ou ele era a reencarnação de um Deus, ou era a representação de um Deus. O império estava relacionado aos deuses. Quanto mais deuses, mais poderoso era. Quanto mais deuses, melhor. Estava doente, havia Cúrios. Cúrios é o Deus da cura. Cada situação é o Deus da guerra, Baal. Estamos perdendo a guerra, vamos para Baal. Aí Deus começa a revelar ao seu povo. É por isso que quando ele chama Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Aí Abraão tinha o quê? Tinha uma tenda e tinha um altar. Naquela época, cada nome de quando andava, ele tinha uma tenda para vários deuses. E Abraão, ele tinha um altar e não tinha tenda para Deus. Naquela época, os outros nômades, ele tinha um altar e uma tenda para vários deuses. Mas Abraão, quando foi chamado por Deus, ele dava o altar, mas não tinha tendas de Deus. Aí o povo perguntava: vem cá, que Deus tu está servindo, Abraão? Porque naquele tempo, no mínimo, a pessoa tinha que ter 2 deuses demais. Quanto mais deuses, melhor. É por isso que agora Nabucodonosor
sentir a cidade de Jerusalém. O povo perde a cidade de Jerusalém agora, porque o povo deixou de ouvir a palavra. O povo de Deus não quis mais ouvir, não quis mais se identificar com a vontade e com a palavra de Deus. E agora, Nabucodonosor, no ano 605 a.C., manda buscar alguns jovens, não são só 4 irmãos. Ele manda buscar alguns jovens, porque o texto onde eu li diz assim, entre eles, significa que não só tinha 4, Daniel, Azarias, Ananias e Azael, não tinha só eles 4, tinham vários jovens. Esses jovens tinham que ser bonitos, da família real, formosos, bonitos, da família real e sabedoria, e ter administração, 4 coisas. Por quê? Porque Nabucodonosor ia compartilhar com eles parte do seu governo, e eles, para ter essa parte de governo, precisava ter essas características dos jovens, sábios, de condição elevada, família nobre e real, jovem que podia falar bem, belo e com sabedoria. Porque a intenção de Nabucodonosor, ele repartiria da divindade dele com esses jovens, que seriam administradores gerais e responsáveis tanto das coisas divinas quanto nas coisas da terra. Eram vários, eram alguns, significa que não era só 4, ou seja, foram alguns, mais de 4, formosos, sábios, da família nobre, que sabiam administrar, pessoas com QI elevado, QI, coeficiente de inteligência, são pessoas que têm predisposição. Existem 7 níveis de inteligência naturais, isso é dádiva de Deus, é para todos, tanto para quem serve a Jesus, quanto não serve. Você nasce, QI elevado, pessoas com QI é fácil de absorver, pessoa aprende facilmente, isso aí é Deus que dá, é dádiva de Deus. Então ele fez esses critérios aqui, só que esses critérios que ele pegou, foi na intenção de dividir a divindade dele com aqueles jovens, para que estivesse governando os seus governos. Mas a Bíblia diz, e entre eles, por que a Bíblia fala entre eles? Porque existiam outros, da mesma linhagem, da casa real, de Israel, que era bom administrador, que era formoso, que conhecia o Deus de Israel, mas só 4 se destacaram. Por quê? Procura. Por quê, pastor? Sabe por quê? É porque algo tinha na vida dos 4, que aqueles outros que não faziam parte do 4, porque a Bíblia diz que alguns, entre eles, porque quando fala entre eles, fala divisão. O que deu força a esses 4 para permanecerem e serem abençoados na onde estavam, é porque, queridos, muitas vezes o ambiente hostil, contrário à nossa fé, vai revelar quem nós somos. O ambiente hostil, a nossa fé pode revelar aquilo que nós somos. Na hora que apareceu, na hora que estava lá, esses 4 destacaram. Aí a gente começa, porque eu não vou parar na história, eu vou só aqui apresentar, eu vou trazer alguns pontos que levaram esses 4 a serem diferentes dos outros. Alguns pontos quando a gente lê o livro de Daniel. E a gente sabe que o critério de Nabucodonosor não foi suficiente. Por quê? Porque Nabucodonosor no capítulo 2 teve um sonho. Qual o sonho, pastor? O sonho do futuro. Nós estamos hoje vivendo aquela estátua de Nabucodonosor. Os pés misturado com ferro e barro é fragmentação do sistema que veio da Babilônia, dos gregos, dos romanos, e que foi fragmentado na sociedade como organização política. Por isso que os pés de ferro é ditadura e o barro significa democracia, e é instável, sempre vai ter uma estabilidade. Aquele corpo representa a sociedade, nós estamos vivendo, nunca vai ter governo de cabeça de ouro mais, nunca vai ter de bronze, porque foi Deus que decretou. Nós somos do governo dos pés, ou seja, toda organização é da cabeça aos pés. E aí, quando Nabucodonosor teve esse sonho da estátua, ele não conseguiu
saber lembrar do sonho por completo e nem interpretar o sonho. Ou seja, não bastava ser famoso, Deus contrariou ele. Não bastava ter o QI alto, sabedoria, não bastava. Não bastava ser da família real, porque tem coisas que é limitado. Lá no Salmo 119 diz assim: para toda perfeição eu vi limite, mas para a tua palavra, para a tua revelação, não há limite. Se você é um bom médico, mas vai ser uma hora que não, o teu limite vai chegar, você vai dizer assim, não tem jeito. Aí Deus vai dizer assim, eu quero dizer que tem. A tua sabedoria é limitada. Por que, pastor? Não é errado buscar sabedoria, não é errado ter um QI alto. O erro é querer fazer da sabedoria o seu eu maior. Aí eu me lembro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Deus não é contra a sabedoria, porque deu para Sansão. Deus não é contra a sabedoria, porque deu para Salomão. Deus não é contra a força, porque deu para Sansão. Deus não é contra a riqueza, porque deu para Salomão e Uzias. O erro é fazer disso o auge do nosso sucesso, porque o nosso sucesso vem daquele que nos deu a vida na cruz do Calvário. A força de Sansão não impediu de o pecar. A sabedoria de Salomão não impediu de pecar. A riqueza do rei Uzias não impediu de cair. Mas sabe o que nós precisamos? É a sabedoria da graça, é a força da graça, é a riqueza da graça. Por quê? Porque a graça é que te põe de pé. E o que é a graça? É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, vocês percebam que o nome dele mudaram, porque o nome estava caracterizado com o Deus que iam carregar. Perceba que o nome deles eram todos nomes bíblicos. Daniel significava Deus é meu juiz. Beltesazar significava o Deus. Beltesazar agora foi mudado Deus maior. Mudaram o nome deles, porque representava os deuses da Babilônia, representava os deuses. Só que o seguinte, querido, o problema, a gente abre as redes sociais e diz assim, ó, se teu nome for Adriano, Adriano significa Deus das trevas. Olha, procura mudar esse nome, quebra a maldição, mesmo que tu é crente. Irmão, me desculpa, a origem do meu nome, não quero nem saber. É importante saber? É, mas a origem do nome, você descobrindo a maior estarrocidade de onde ele veio, não te preocupe se aceitou Jesus. Não se preocupa não. Porque na Bíblia a gente vê o nome de Apolo. Sabe o que é Apolo? Apolo é o Deus da sabedoria para os gregos. E tem Apolo, capítulo 18 de Atos, tem um Apolo que converteu. Apolo, poderoso nas escrituras, e não foi mandado mudar o nome dele. Capítulo 16 de Romanos, lá fala sobre Paulo agradecendo lá, elogiando pessoas, porque pessoas têm que passar pela nossa vida. Nós precisamos formar histórias, precisamos de pessoas. Bem verdade que tem pessoas que passam só um tempo na nossa vida, nem todos vão durar a nossa história, mas não significa por ela não estar perto de você, que você não tem amizade, porque a amizade não é baseada em bajulação, mas é em lealdade. Aí Paulo agradecendo lá, tem mais de 20 pessoas, Paulo agradecendo, Romanos. Aí está Hermes. Hermes, sabe quem é Hermes? Hermes é o Deus da interpretação dos deuses. O que você não compreendia, ia para Hermes. Você não adivinha a palavra hermenêutica? Hermes é uma palavra híbrida. Hermes. Mas Paulo falou assim, olha, muda teu nome. Teu nome chama tu de Hermes na igreja. Hermes, vem aqui louvar a Deus, vem trazer uma palavra. Não, é o nome de um Deus, irmãos. A questão não está no nome.
A questão é o nome de Jesus na nossa vida, porque quando nós carregamos Deus na nossa vida, você pode ter certeza, toda maldição é quebrada. Toda maldição é quebrada, pastor. 1 João capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes que de Deus é nascido, conserva a si mesmo, e o diabo não lhe toca. Aleluia, aleluia. Capítulo, lá em Isaías, capítulo 57, versículo 17, diz assim: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que levantar em juízos tu a condenará, porque essa é a tua herança. Cuidado com esta. Você que tem comprado, foi comprado pelo sangue. Toda maldição foi quebrada. Você não vai pagar. Cuidado com essas mensagens aí fora. Daniel foi chamado de Beltesazar, mas Daniel ficou firme. Daniel ficou firme. Dentre eles, Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o que levou esses jovens a se firmarem, a ser firmes nisso? Porque primeiro, queridos, um dos pontos aqui que eu quero apresentar, porque a Bíblia Sagrada, diz assim a Bíblia Sagrada, lá em Romanos 15, 4, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, sempre na vida de algum autor da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de instrução meramente religiosa, mas é de comportamento humano. É por isso que a Bíblia, Deus manda escrever todas as mazelas humanas, do homem segundo o coração de Deus, mandou escrever o espinho na carne de Paulo para que ele não se orgulhasse, mandou falar mandou Lucas escrever dizendo que Deus mandou um anjo para consolar Jesus, porque Jesus estava com a alma angustiada até. Por que a Bíblia não omite? É porque a Bíblia sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não foi escrita de Deus para Deus, foi escrita de Deus para os homens que quando estiver nesta terra vão estar guerreando, vão estar combatendo, vão estar lutando, mas uma coisa é certa: como Jesus venceu, você vai vencer. Você vai vencer. Se você está vivo nesta terra, quem confessou Jesus numa UTI, que às últimas horas só estava com o movimento das mãos, e às vezes chegou alguém lá e pregou, falou do amor de Deus e disse: se tu quer aceitar Jesus, confessar, aperta na minha mão. A pessoa vai e aperta, porque existe, meu amado, casos de pessoas que estão em estados na UTI, que a pessoa só move as mãos, aí a pessoa aperta, aí a pessoa vai, morre, e a missão dela vai continuar no céu. Mas aquele que aceita Jesus e continua vivo, parabéns, porque tem galardão que só é para aquele que está vivo. Tem recompensa, irmão, além da salvação, tem galardão. Olha o que a Bíblia diz assim, olha, lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim: bem-aventurados que vós que sois perseguidos, injuriados e mentindo contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Irmão, aquele que aceitou Jesus e morreu logo, foi atribulado por causa do reino? Não foi. Enquanto você estiver aqui nesta terra, guerreiros e guerreiras, você pode ter certeza, Babilônia ainda existe. O sistema, se a gente for estudar, Babilônia só foi misturado com os gregos, depois os romanos pegou e espalhou. Mas uma coisa é certa: no meio da Babilônia tem pessoas que têm Jerusalém dentro dela. Jerusalém significa casa de paz, Babilônia casa de confusão. Mas uma coisa é certa: enquanto tiver Jerusalém, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, Deus vai poder dizer assim: entre eles eu tenho um povo tirado de dentro para fora, que é a minha igreja. Espírito Santo está aqui. Sei que os amados já sentiram. O Espírito Santo está aqui. Pastor, ele habita em nós. Sim, ele habita em nós. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Jesus se faz presente. Agora, a manifestação depende da entrega. Manifestação é da entrega, a presença é uma coisa. Agora, para haver manifestação tem que ter presença. E muitos de nós, muitos ministérios, estou falando de ministério, muitos ministérios aí fora, novos, meus irmãos, eles querem manifestação, mas não tem presença, porque a presença tem que ter ligado à palavra. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim
e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, e será feito. Ou seja, não basta estar no ministério, tem que o ministério estar na palavra. Se o ministério está na palavra, Deus tem compromisso com ele, e este ministério, esta igreja viva, que tem relacionamento com a palavra, tem relacionamento com o Senhor da palavra. Tem. Uma das coisas que fizeram esse jovem ser forte não foi dizer só, eu tenho um Deus. Porque perto dos pais estava bem. Eles estavam distantes da terra deles. Mas quando chegaram na Babilônia, a realidade era diferente. A realidade era outra. A realidade era triste. E cheirava mal a narina de Deus. Mas Deus levou uma luz lá dentro. E eu quero aqui fazer uma ressalva, que na época de Daniel, ele estava profetizando no palácio, ele era profeta do palácio. Lá no povo de Jerusalém, o restante que ficou, os pobres, estava Jeremias profetizando aos pobres. Lá no meio dos escravos da Babilônia, fazendo tijolo para o muro da Babilônia, restaurando o muro, estava Ezequiel. Ou seja, um estava em Jerusalém, Jeremias, Daniel no palácio, e lá Ezequiel no meio dos pobres, à beira do rio Quebar, pisando barro para fazer tijolo. Ou seja, qual é os 3 profetas melhores? Nenhum, irmão, porque a missão é nobre, independente da classe, do lugar, a questão não é o lugar que o profeta vai, mas é a honra que Deus dá para falar do amor dele. Um detalhe, não foi Deus, irmãos, um detalhe, a situação deles foi imposta. Daniel foi imposto a ele para ser levado escravo, porque para ele estava dentro dos critérios de Nabucodonosor. Eles estavam dentro do critério, só que depois Nabucodonosor viu estes jovens diferentes. 4 jovens. O que garantia esses jovens eles serem fortes? Uma das coisas era o temor a Deus. Porque o temor a Deus nasce, que está em nós, revela quando nós estamos em lugares onde nós não somos conhecidos. Aonde estamos em lugares que não somos conhecidos, que o irmão não me conhece. E eles estavam distantes, mas ele tinha um temor a Deus. E que temor é esse, pastor? Salmo de número 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. A verdadeira sabedoria, querida, está no temor a Deus. O temor a Deus. Porque até hoje é apresentado as contaminações. E um detalhe aqui, o texto a qual li, eles tinham que comer durante 3 anos a comida do rei. Por quê? Essa comida era consagrada ao Deus da sabedoria, a qual este rei representava ou era a reencarnação desse Deus. E o que acontece? Essa comida era consagrada, era trazida a ele repartia para aqueles jovens, porque ele estava repartindo a divindade que ele pensava que era divindade. Aí Daniel disse assim, fez um propósito no coração de não se contaminar. Sabe por quê? Porque o temor verdadeiro está revelado no coração do homem. O ambiente só vai revelar aquilo que o homem é. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu disse assim, irmãos, qual é a cerâmica melhor para se colocar numa casa? A branca ou uma cinza escuro? Não, a branca suja demais. É a cinza escura, pastor, que não suja. Eu disse, tá bom, amém. Era um culto de ceia. Eu disse assim, vem cá, irmãos. A cinza escura suja do mesmo jeito da branca, só que a branca revela. A branca revela. A cinza escura suja do mesmo jeito, só que ela esconde. É por isso que a nossa recompensa é dado em linho finos, brancos,
atos, ou seja, pastor, é pelos atos que nós somos salvos, não, é pelo sangue de Jesus. Só que você pode manchar essa roupa por uma atitude que desagrada a Deus. Só que eu te digo uma coisa, tem algo que foi pago na cruz, o arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Quando nós nos arrependemos, eu digo uma coisa, o sangue de Jesus, porque 1 João capítulo 2, ele diz assim: essas coisas eu vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é tanto, olha só como é a coisa, é tanto, que primeira Reis, capítulo 14, versículo 8, Deus fala assim para Jeroboão: Jeroboão, tu não foste fiel que nem teu pai Davi foi tu não foi fiel como Davi, o teu pai, que foste fiel nos meus mandamentos em tudo. Aí eu colei esse texto, mas vem cá, Davi, tu não foste fiel como Davi, que guardou os meus mandamentos. Eu disse, mas pai, Davi já tinha morrido. E Deus, Jeroboão era filho de Salomão, Davi já tinha morrido. E Deus deu testemunho através do profeta Aias a respeito de Davi, que tinha guardado todos os mandamentos. Aí eu disse, mas vem cá, meu irmão, que negócio é esse? A gente sabe que Davi cometeu pecados. A igreja sabe quais os pecados foram: de adultério, de homicídio, de cobiça, tudo. Mas aí por que Deus deu testemunho? Amanhã foi lá para Isaías capítulo 43, versículo 25, diz assim: Eu sou Deus, que te perdoo de todos os teus pecados por amor de mim mesmo, e do teu pecado não me lembro. Irmão, quando ele falou de Davi, estava certo. Quando ele falou de Salomão, estava certo. Salomão, tu não foste fiel como teu pai Davi foi. Irmão, não estou incentivando a pecar não. Você quer servo de Deus, tem um relacionamento com Deus. Mas se você errar, você tem um advogado. Você tem um advogado para com Deus, que diante que intercede por nós, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor, que perdoa os nossos pecados. É como diz o hino de Cícero Nogueira, que diz, que ele fala que não há pecado que Deus não perdoe. Daniel conhecia esse Deus. Daniel, o que manteve ele preso, ele propôs no coração, propôs a não pecar contra Deus, porque ele tinha temor. Irmãos, o cristianismo é obra operada no coração. O cristianismo é obra operada no coração. Do coração para fora, não é de fora para o coração. O cristianismo é isso. Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quem falou isso foi Salomão. Salomão tinha a sabedoria dele, tinha um QI, não só o QI alto, mas ele tinha sabedoria divina. É do coração do homem. Aí Jesus, dentro de uma revelação progressiva, lá em Mateus capítulo 15, porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus usa uma linguagem que os judeus achavam que só era pecado isso, que eu vou dizer agora. Se todo mundo te escandalizar, quem falou foi Jesus, mas Jesus entrou dentro da teologia da época. Se tua mão te escandalizar, corta, a mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti, porque é melhor te entrar no inferno sem uma das tuas mãos do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se os teus olhos direitos, se teu olho direito te escandalizar, arranca e joga para longe de ti, porque é melhor entrar no inferno sem um do teu olho do que todo o corpo ser lançado no inferno. Deus não é masoquista, irmão. E Jesus estava instruindo o povo dentro de uma teologia daquela época. Mas no decorrer dos ensinos de Jesus, a revelação é progressiva. Ele mostra a origem. Porque para o judeu o pecado estava só nos olhos, no olho. No olhar, olhou, manchou. Porque para o judeu os olhos é a janela da alma. Olhou, pecou. Pegou, pecou. Aí agora Jesus traz uma revelação. Lá no capítulo 15 de Mateus, ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, morte, adultérios, falso testemunho, tudo isso, ou seja, é o coração do homem.
é produzido isso. O homem caído, ele tem um coração deformado. Aí lá em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31, Deus disse que ia fazer uma nova lei, não conforme a lei do Egito. Colocaria a lei dele no coração do homem. Aí lá em Provérbios capítulo 23, verso 20, 26, Salomão diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Ele usando, sendo profeta ali. E os teus olhos observem o meu mandamentos. O que é mandamento? É a vontade de Deus. O coração entregue a Deus. E os mandamentos, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, no meio da Babilônia. Porque Babilônia pode revelar aquilo que nós somos. Só que é o seguinte, queridos, Deus disse que tiraria lá em Ezequiel, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. É a humanidade. Só quem pode fazer isso é Deus. O que é coração, pastor? Coração não é um músculo, não é um músculo não, está na Bíblia. Quando você vê coração, significa intelecto, vontade e decisão. Coração é o centro das nossas vontades. É por isso, irmão, que somente em Jesus, o que Daniel provou foi uma parcela da graça de Deus na vida dele e dos seus 3 amigos. Só que ele abraçou a instrução de Deus. Ele abraçou a instrução de Deus. Agora a igreja de hoje, João diz assim, que nós recebemos de Jesus graça sobre graça. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre. No Novo Testamento o Espírito Santo ele habita. Por isso que Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento o Espírito Santo visitava. No Novo Testamento visitava o povo de Deus. No Novo Testamento ele faz morada. Você é templo, jovem, do Espírito Santo. Não existe algo maior que possa querer tirar da presença de Deus. Se tu chegar, meu irmão, e apresentar a Deus, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar graça para vencer, porque Ele te conhece muito bem. E eu quero dizer, somente Jesus, como diz o irmão Cícero Nogueira, não é o nome de Paulo, de Buda, Tomero, Tadeu, é o nome doce e precioso do Filho de Deus, nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalma o vento e faz o mar se aquietar, nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz, nome sublime e precioso, nome de Jesus. Eu quero nesta noite, aleluia, Ele se faz presente, Ele reina neste lugar. Daniel venceu. Daniel não sabe como a vida dele serve de exemplo, porque ele estava debaixo da graça de Deus. Só que hoje a igreja está debaixo da graça sobre graça. Por isso que João ele explica, a lei foi dada por Moisés, mas não deixava de ter a graça de Deus. Mas a verdade e a vida vieram por Jesus Cristo. Por isso que recebemos dele graça sobre graça. E o que é graça, pastor? Graça, ele restaura o teu relacionamento com Deus. Jesus de Nazaré, ele dá a salvação, ele dá a vida eterna. E um detalhe, assim como a mãe, ela pode carregar um filho, assim como um homem e uma mulher, quando se unem os dois, dentro de uma convivência, como marido e mulher, eles geram um filho. A palavra viva, quando você ouve, é gerado filhos para Deus.
E eu vou te dizer nesta noite, mães bem verdades estão dando a luz nesta hora, estão sentindo a dores, e muitos também nesta hora estão sentindo dores na alma, em alguns lugares nas suas casas. Mas eu quero dizer que o Pai das luzes, o Deus do impossível, Ele se faz presente e quer gerar em você uma nova criatura. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Pastor, eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Eu quero viver uma vida com Deus. Quero viver uma vida com Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Se tiver, se coloque de pé na sua cadeira. Se coloque de pé. Pastor, eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Aleluia. Tem alguém nesta noite? Eu sei que é difícil. A gente sabe que às vezes tem situações que a gente sabe que Deus dá o discernimento, que às vezes você foi uma luta para sair da sua casa para a igreja, por tempo, tanto empecilho, teve 10 convites várias vezes, mas você não conseguiu vir. Agora você conseguiu, mas com a luta, com peso. Aí você sentou na cadeira. Mas aí agora quando se diz assim, quem quer confessar Jesus, aí tem uma luta daí para o altar. Por quê? Porque o diabo sabe que tudo aquilo que é agradável a Deus é prejuízo para ele. Precisa romper, porque assim Deus quer. Tem alguém que quer confessar Jesus? Tem alguém que quer confessar nesta noite? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não havendo, que Deus te abençoe. Jovens, muito obrigado. Obrigado. Pastor, muito obrigado. Eu quero dizer, permaneça fiel. Nunca saia da presença de Deus.